Olá, boa noite a todas e todos. Temos mais uma vez aqui no PVE, nessa sessão aqui de conversas, né, que a gente tem feito via live, né, via esses encontros aqui no Facebook, cujos temas são voltados, né, enfim, para pais, para mães, para responsáveis, né, para as famílias aí, enfim, como um todo nos municípios. Então, a gente queria agradecer muito a participação novamente de vocês, né? Enfim, bom, eu sou o FU, né? Eu trabalho aqui no PVE, pelo Instituto Votorantim, e hoje, enfim, nessa semana, na verdade, né, a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho em particular, né, que é o Dia Mundial, e para a gente tratar desse tema, né, enfim, das conexões que a gente pode fazer, né, sobre meio ambiente, educação ambiental, né, enfim, educação, e até mesmo para a gente poder entender, né, o que tem a ver, né, meio ambiente quando a gente fala, né, enfim, de educação ambiental, quando a gente fala de educação, né, enfim, aí tem vários termos, né, que a gente tem ouvido aí também pelos jornais, pela televisão, né, então a gente fala muito ali de coleta de lixo seletivo, né, enfim, de pegada ambiental, de sustentabilidade, né? Então o que é tudo isso, né? Então, para a gente falar um pouco sobre isso e como é que esse tema se relaciona, né, enfim, com as famílias, com os estudantes, né, com os filhos e filhas, e ainda mais nesse momento aqui de pandemia, de coronavírus, então a gente conta, né, hoje com uma especialista aqui no assunto, que também trabalha já com a gente, né, ela vai se apresentar já já em vários municípios aqui do PVE, que é a Patrícia, que é formada, enfim, na verdade é mestranda, né, pela PUC São Paulo, no FORMEP, pesquisadora de saberes ambientais, representações sociais e formação de professores, e especialista em ecologia, arte e sustentabilidade. E a Patrícia também é bióloga, né, por formação, mas eu vou passar a bola então para agora para ela, para se apresentar um pouco mais e falar um pouco sobre você. Muito obrigada, Fu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo, para falar desse tema que é tão importante, né, o meio ambiente. Eu sou formadora do SEDAC, atuo no PVE, nos municípios de São Gonçalo do Abaeté, Pedro Machado e Catanduva, né? E é um prazer, porque nesse trabalho a gente se vê em várias situações de estar olhando para o ambiente, olhando para o território. Então, muitas das reflexões que eu vou trazer aqui também tem a ver com essa vivência que a gente tem nos municípios. Eu atuo com projetos na área ambiental desde 1995 e agora pesquisando mais na área dos saberes ambientais dos professores, né? E é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Fu. Bacana, o prazer é todo nosso, Patrícia. E aí eu queria, na verdade, começar a conversa, né, para a gente poder nos situar quando a gente está falando de meio ambiente, né? É um tema que reconhecidamente a gente tem ouvido falar em todos os lados, um tema bastante importante, aquecimento global, né, enfim, essa coisa toda, mas ao mesmo tempo ele é genérico, né? Então eu queria que você começasse por aí, Patrícia, o que é meio, quando a gente fala de meio ambiente, né? Sobre o que a gente está falando, tem a ver com as nossas casas, tem a ver com o nosso território, tem a ver com o nosso bairro, né? Como é que esse tema pode influenciar o dia a dia das famílias? Então, o meio ambiente, toda vez que a gente fala de meio ambiente, alguma representação vem, né? Provavelmente quem está aqui, vocês que estão aqui com a gente, pensaram alguma coisa. Ah, pensei na Amazônia, ou pensei no lixo, ou pensei no córrego perto da minha casa. E pensei também em alguns termos que tem na aula de biologia, de ecologia, né, como ecossistema. Então, existem vários conceitos que estão dentro da ciência que falam sobre o meio ambiente, mas quando a gente está falando do meio ambiente, nessa perspectiva agora, de estar falando de cuidar da terra, a gente está falando de um espaço que tem um tempo e tem um lugar, tem uma fronteira, a gente está falando desse território, o território que a gente vive. Né? E está falando desse território a partir da relação que eu tenho com ele, a partir da relação que eu tenho com os recursos naturais, a relação que eu tenho com as pessoas que vivem nesse território, e o que vai construindo nesse relacionamento, e como vai mudando esse lugar. Então, o meio ambiente é a nossa casa, é também a rua, é também o córrego, mas é também o nosso corpo, por exemplo. Então, quem vive no nosso corpo, o vírus, por exemplo, que o SARS-CoV, o ambiente dele é o nosso corpo. Então, não tem essa separação, mas tem uma relação que acontece que vai caracterizando o lugar que a gente vive, como a gente vive,
que está marcado nesse tempo e faz parte da nossa história, né? Então, falar de meio ambiente é falar de relacionamentos e o que esses relacionamentos deixam impacto no lugar que a gente vive e como a gente é impactado pelo lugar que a gente vive. E que, numa instância maior, vai chegar na Amazônia, vai chegar... Né? São sistemas que estão conectados e que vão gerando impactos. Então, a gente precisa olhar para o lugar que a gente vive para falar de meio ambiente, precisa também prestar atenção no que está acontecendo no mundo, porque esse lugar que a gente vive faz divisa com outros lugares, que está perto de outro lugar, e com as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, não é só falar de natureza, não é só falar de lixo, e não é só falar de água ou de lugares distantes, é falar de relacionamento e de construção a partir desses relacionamentos. Bacana, Patrícia. E aí, quando a gente fala de relacionamento, a gente, de alguma maneira, enfim, fala de proteção ambiental, né? Enfim, de cuidados também com a natureza, de cuidado com o outro, né? A gente acha que está muito em perspectiva esse autocuidado nesse momento, né? Queria que você falasse um pouco mais o que é essa relação, porque ela, por exemplo, ela tem a ver com a gente não jogar o lixo na rua, porque além de não impactar o nosso dia a dia, também impacta, né, enfim, a vida da outra pessoa, ou tem a ver com, enfim, de que maneira que a gente economiza, enfim, né, recursos, água, etc., por exemplo, para que de alguma forma também a gente consiga apoiar não só a gente, mas também o planeta. O que é um pouco esse relacionamento quando você traz, Patrícia? Esse relacionamento é por aí que você está falando, Fu, tem a ver com esse impacto que a gente provoca, né? No uso da água, por exemplo, se a gente não usa direito, ela pode faltar, mas não é só o impacto que eu provoco individualmente, mas é olhando para como isso está posto nesse lugar que eu vivo. Então, eu posso ter água potável na minha casa, mas pode ser que aqui na minha cidade tenha alguém que não tem água potável, que não tem acesso a isso. Pode ser que a água que eu tenho na minha casa está limpa, mas ela sai, não é tratada e chega suja no rio, né? E gera um impacto nesse rio. Então, esses relacionamentos é como as coisas vão se desencadeando a partir de uma ação, né? Que eu tenho individualmente, mas que é no coletivo. O meio ambiente, ele não é algo que a gente consegue garantir no individual. Eu posso estar, eu sou responsável pelas minhas ações, mas eu não vou conseguir garantir, por exemplo, um ambiente limpo e saudável se não tiver outras pessoas nesse lugar cuidando desse lugar. Então, esse relacionamento tem a ver com como o impacto que eu provoco vai chegando nos outros, vai chegando nesse lugar e vai mudando esse lugar. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui em São Paulo, né, as crianças que andam na margem do Rio Tietê, elas olham o rio poluído. A sujeira que está ali veio da onde? Né? De onde que ela veio? Foi essa criança que está passando por ali, que jogou o lixo da janela que chegou lá no rio? Foi. Mas foi quem mais? Né? De onde veio? Né? Vem também de quem mora naquele prédio e que, se não tem tratamento, a água que ele usa e o esgoto dele vai para o rio, também vai para o rio. Né? E esse rio veio da onde? Veio de outra cidade. Se na outra cidade tinha uma indústria que também despejou, então você vai percebendo as relações, né? Como é que uma ação vai impactando na outra e como a gente vai dando uma forma de estar naquele lugar, né? Acho que é isso, Fu. Não sei se... Não, é isso. Então, quando a gente fala de proteger, né, que eu acho que você falou da palavra proteção, o proteger o ambiente é cuidar da vida e cuidar das relações, dos relacionamentos, cuidar do outro. Então, não é cuidar do bem-estar, da qualidade de vida, né? A gente não é cuidar só do indivíduo, mas é cuidar do coletivo, sabe? Patrícia, eu estou imaginando aqui, a gente, desde os pais, mães responsáveis, né, com seus filhos e filhas nesse momento, aqueles que, né, acho que de alguma forma tem gente que conseguiu, né, enfim, trabalhar de casa, tem muitas pessoas que não conseguiram, mas que também de alguma maneira estão convivendo mais com os filhos e filhas em função das aulas estarem em recesso nesse momento, né? Mas também de alguma maneira as aulas ainda continuam em muitos lugares, né? Então aí eu imagino as perguntas dos filhos e das filhas sobre pai, mãe, né, enfim, responsável.
qual que é o ciclo daquela coisa da água, da chuva, então desde perguntas um pouco mais do dia a dia da escola, mas também, enfim, essa rotina que se estabelece, né? Então, fico perguntando assim, você poderia nos dizer como é que os pais, mães responsáveis poderiam abordar esse tema do meio ambiente, né, com os filhos e filhas, do ponto de vista prático mesmo, do dia a dia, né, que é um pouco que você está trazendo aí, ainda mais nesse momento que está todo mundo, né, muito confinado, muito recluso, vivendo esse momento que a gente está vivendo. Que dicas você pode trazer para a gente, para as famílias aí, sobre isso? Então, a casa é um ambiente, né? Esse ambiente compartilhado, que todo mundo está agora junto, e o quanto está trazendo, aí, em alguns momentos, uma proximidade, em outros momentos, uma dificuldade de convivência, de uso do espaço, de organização desse espaço. Então, quando a gente conversa, a família senta e conversa e fala, olha, o barulho que você escuta, o som que você está ouvindo me afeta quando eu estou trabalhando, ou você lavar uma louça, você está trabalhando, está ensinando, está conversando sobre cuidar do meio ambiente, porque a casa é um ambiente, né? E as pessoas que moram nessa casa são um coletivo, são diferentes. Né? Então, diálogos onde o que parece uma regra, ou vamos dividir responsabilidades, né? Então, chamar as pessoas da casa para dividir responsabilidades diz respeito ao cuidar do meio ambiente. Outras coisas que a gente fala muito, né? Mas que vale falar de novo, né? Então, assim, vou lavar minhas mãos, fecho a torneira para lavar a mão. A gente está falando tanto de lavar as mãos e água, que é um bem tão precioso, e que agora, então, a gente precisa muito de lavar as mãos para se cuidar. Será que eu fecho a torneira na hora que eu estou lavando a mão? Né? Ou eu estou lavando a mão, o dedo, e não estou fechando a torneira? Né? Quanto tempo eu estou usando quanta água eu estou usando quando eu tomo banho? Isso é uma questão. Outra questão que tem a ver com o meio ambiente é prestar atenção no lixo que a gente produz. Né? Então, às vezes, está todo mundo o dia inteiro em casa e vai deixando lixo pela casa, alguém recolhe, ou não, pode ser que a sua casa não tenha nenhum problema desse sentido, todo mundo... Né? Como é que é o lixo de casa? Isso é lixo ou é resíduo? De onde ele veio? Né? Então, isso também é uma maneira de estar falando sobre o meio ambiente, nesse momento onde está todo mundo junto em casa. O uso da energia, né? Então, a gente está usando bastante energia em casa. O consumo de energia diminuiu porque a gente diminuiu a produção na indústria também, né? Em alguns outros, a economia não está no mesmo ritmo. Mas em casa a gente está usando bastante energia, né? Então, como é que a gente pode fazer? Quais são os pontos de energia? Como é que a gente pode usar mais a luz ambiente, a luz de fora? E criando espaços de diálogo sobre esse ambiente são algumas dicas importantes, né, que a gente começa dentro de casa e depois olhando para fora. Então, se eu moro num prédio, e se nesse prédio não tem coleta seletiva, mas na minha cidade tem, isso pode ser algo que a gente pode conversar agora. Né? Como é que é esse resíduo, que resíduo a gente gera? É plástico, é papel, é metal? Será que outras pessoas aqui no prédio topariam a gente começar a separar? Como é que a gente faz para separar o lixo? Quando a gente fala coleta seletiva, é justamente retirar o lixo, esses materiais que são possíveis de serem usados de novo, né, no ciclo produtivo, eles voltarem para o ciclo produtivo, não irem para o aterro sanitário, por exemplo. Né? Então, são jeitos de estar falando de meio ambiente dentro de casa. Eu acho que são dicas bem bacanas, né, Patrícia? Porque eu acho que isso que você trouxe, né? Assim, acho que pode ser um processo pedagógico também, né, ao mesmo tempo, né? Dado que o pessoal está tão distante das escolas, né? Não necessariamente sem atividades aí, mas eu acho que do ponto de vista da gente conseguir abordar o tema de meio ambiente em casa, utilizando essas atividades que podem ser organizadas mesmo durante o dia a dia, na rotina da família, e associando com, enfim, como separar o lixo, enfim, é importante para o meio ambiente, como fazer a coleta seletiva, o próprio alimentação também, né? Enfim, o desperdício da alimentação também é algo a ser considerado, né? Então, acho bem bacana quando você traz
oportunidade de falar sobre o meio ambiente, falar sobre essa área, né, importante aí também de estudo, com as crianças, com os adolescentes, utilizando a rotina das pessoas, né, porque de fato a gente está, como você trouxe aí, o sentido da palavra do habitar, né, da habitação, da casa, que tem muito a ver também com o meio ambiente, é isso, né? Como a gente consegue utilizar o dia a dia e a rotina para a gente poder falar sobre, né? Sim, e no dia a dia tem, quando a gente fala de alimentação, por exemplo, a gente hoje tem um problema sério de obesidade, né? E por quê? Será que a gente, que a gente está comendo? De onde vem o alimento que a gente come? Como é que é esse produto? Onde ele foi produzido? A gente pode, por exemplo, uma atividade que ela fica um pouco mais próxima do que seria uma atividade pedagógica escolar, que é a gente mapear a rota dos alimentos que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer o almoço, vai fazer o jantar, coloca os alimentos, faz leitura de rótulo, pega um mapa, vai marcando nesse mapa de onde ele veio, por quantas mãos ele passou, por onde ele passou, né? Qual foi o meio de transporte, né? Ele chegou como na minha casa? E para onde ele vai, né? Então a gente vai fazer a comida, vou comer, que nutrientes ele tem? A gente pode fazer num mapa, pode fazer um desafio de tirar essa semana para descobrir de onde vieram os alimentos que a gente comeu. E depois lançar um outro desafio. Será que a gente poderia encurtar essas distâncias, né? Que aí diminui o impacto que a gente tem nessa cadeia? Então, se hoje eu compro o extrato de tomate, o que é fazer, né, um molho de tomate com tomates? E fazer contas, né? Daria até para ficar mais, vamos dizer assim, complicado, dependendo da idade, mas mais divertido, né? Quantos tomates eu preciso, quanto custa, e fazendo as medidas, e fazer a correlação daquela mesa, daquela comida que foi servida, né? Você vai, dessa maneira, entendendo esse ciclo e a cadeia. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando muito de entender que as coisas acontecem em ciclo, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente hoje vive como se pudesse comer todas as frutas que existem e em qualquer época do ano. Mas talvez porque o que a gente conhece de fruta é um grupo pequeno de frutas, ou qual será a capacidade que a gente tem de produzir fruta em qualquer época do ano? Como é que é isso? De onde vem essa fruta? Quais são os sabores? Uma coisa muito interessante quando a gente fala de meio ambiente, proporcionar também experiências diferentes. Então, pode lançar um desafio, vamos experimentar as frutas da Mata Atlântica, será que a gente conhece? Pode ser que naquele território, no meu município, eu vou ter dificuldade, porque se eu não moro na Mata Atlântica, mas pode ser que eu consiga experimentar as frutas do Cerrado, pode ser que eu não consiga, e aí eu vou descobrir que eu não consigo, por que eu não consigo? Né? E de onde é essa fruta que eu como? Então, com relação à alimentação, dá para fazer várias atividades interessantes com as crianças e com os jovens também, né? E tem internet também, né, Patrícia? Desculpe te cortar, mas que também Lógico, não. proporciona isso, né? Então, se ela não tiver a fruta em mãos naquele momento, ela descobrindo essa rota, ela pode chegar a uma fruta que elas podem até pesquisar na internet, né? Vai pesquisando na internet, e aí como é que a gente vai entendendo esse ciclo e vai compreendendo até onde a gente impacta, né? Se eu pesquiso na internet, vejo então como é que é a árvore, e vejo então aonde que ela, qual é o ambiente que essa árvore precisa, e vejo então como é que se faz a colheita dessa fruta, quem são as pessoas que colhem. Então, conforme eu vou fazendo esse percurso, eu vou inserindo a dimensão e as outras pessoas que estão nesse processo, que é eu me alimentar, né? E dependendo de como eu me alimento, o ambiente que é o meu corpo vai estar mais nutrido ou menos nutrido, né? E aí, se eu estou mais nutrida, eu vou estar melhor, né? Num ambiente, por exemplo, como o nosso hoje, que tem o vírus por aí. Então, se eu estou menos nutrida, então o que é nutrição? Aí dá para discutir a nutrição. Nutrição é comer vários produtos industrializados. A gente hoje tem essa questão da obesidade, tem uma relação muito grande com essa falta de contato com a natureza das crianças. Uhum. Elas conhecem muito, a gente aposta muito na diversidade de produtos e pouco na diversidade da vida.
É essa a chavinha que a gente precisa virar, né? Então, as crianças às vezes conhecem uma diversidade enorme de produtos industrializados e conhecem pouco o que a gente tem que está posto aí na natureza, né? Que está às vezes no território. Sabe, plantar, vamos plantar um tempero. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Pega uma garrafa PET, experimenta. Né? Eu acho que também falar de meio ambiente é experimentar situações novas, assim como experimentar sabores novos, experimentar situações novas onde você vai descobrindo novas maneiras de se relacionar, né? Então, os jovens, eles adoram personalizar, customizar, né? Querem marcar a sua identidade. Às vezes usam produtos até que são reutilizados, né? Vamos fazer, mas que depois vai para o lixo, né? Então, como é que eu posso deixar minha marca, talvez com o que eu já tenho e que possa durar, né? Então, vamos olhar um pouco as nossas roupas. Será que tem roupas aqui que a gente precisa costurar? Vamos costurar, né? Ou vamos mudar nossas roupas com as roupas que a gente tem? Vamos, né? Se tiver tempo e tiver habilidade, vamos customizar nossas roupas, mas com o que a gente tem. Então, você vai colocando uma lógica de gerar menos impacto, de reutilizar, de valorizar o trabalho manual, de valorizar essa produção em conjunto, então, costurar, cozinhar, de valorizar o conhecimento tradicional. Então, eu não sei fazer pão, a gente compra pão, então vamos parar de comprar pão, vamos fazer pão. Será que a minha avó tem uma receita de pão? Ligo para minha avó. Ou quais são as comidas da cidade que eu moro? Quais eram as comidas típicas daqui? A gente hoje, às vezes, pelo menos quando eu era criança, eu me lembro da gente conhecer lugares e querer conhecer a comida típica. Qual é a culinária típica de lá, não é, Fu? Mas eu acho que isso está um pouco perdido. A gente tem a sensação que a gente está vivendo quase que uma monocultura em algumas situações. Tem o típico, mas tem o mesmo em qualquer lugar. É engraçado, às vezes conversa com as pessoas, a pessoa fala, eu conheci tal lugar, parecia diferente, mas parecia igual. Você já teve essa sensação, Fu? Que parecia diferente, mas parecia igual? É isso mesmo. Então, E eu a fico gente precisa lembrando. recuperar, a gente precisa recuperar isso, né? O que é típico do lugar, as histórias do lugar. Pode falar, Fu. Eu fico lembrando de umas pesquisas que o pessoal fez, né, Patrícia, para as crianças ali com seus 5 anos, mais ou menos 7 anos, mostrando, né, enfim, frutas, verduras diferentes e tal, um pouco isso que você falou, né, assim, não reconhecendo, né, assim, algumas frutas que nem são tão estranhas assim para a realidade, enfim, né, geral, mas que esse hábito do consumo de industrializados, processados, tudo pronto, já embalado no pacotezinho, faz com que a gente perca um pouco, né, de fato, esse contato próximo com a natureza, com o meio ambiente, com as coisas que são mais naturais, de fato, né? E aí eu acho bem bacana quando você traz, né, para as famílias, pais, mães, né, responsáveis, filhos, filhas, eu acho que fica uma série de dicas super valiosas que você já trouxe aqui, né, Patrícia, falando de mapear a rota de alimentos, né, leitura dos rótulos, né, separação dos lixos, lançar desafios, né, enfim, para os filhos e filhas aí, para que eles também possam, né, nesse momento que a gente está todo recluso também, organizar como uma forma de brincadeira, né, os sabores que você traz, as experiências, né, fazer algum tipo de plantaçãozinha aí numa garrafa PET. Então, dicas, eu acho que super valiosas para as famílias que estão nos assistindo, né? Eu acho que já está dando para entender, então, qual que é a relação que a gente pode fazer do meio ambiente, né, com essa nossa rotina e aí com o relacionamento aí no intrafamiliar. E aí eu queria só dar uma saudação aqui, Patrícia, para algumas cidades que já estão nos dando oi, né? Então, Catanduva está aqui presente, São Gonçalo do Abaeté, Ibiúna, Juquitiba, né? Então, dá um oi aqui para os municípios que estão aqui acompanhando. E já temos 2 perguntas, e, aliás, até já pedi para que quem quiser, né, também para mandar perguntas para a gente aí pelo Facebook. Temos 2 perguntas. A primeira, eu vou interromper um pouquinho a nossa construção aqui para aproveitar e dar oportunidade para o público participar. A Margarete, eu acho que é a Margot, que nos pergunta então, né? Então, esse cuidado com o coletivo remete ao compromisso com o planeta. Que competências socioemocionais podem ser desenvolvidas nas famílias durante o isolamento social? Essa pergunta é ótima, Margot.
A Margot é uma pessoa, nossa, maravilhosa, super comprometida. Né? Ela sempre conta, por exemplo, lá em Matão, que toda vez que nasce uma criança, eles plantam uma árvore. Isso é um compromisso com o coletivo, né? De cuidar da vida, e uma vida que não é só o meu filho. Né? Eu saio de uma perspectiva do individual e vou para o coletivo. A gente pode olhar para a competência também dessa maneira. Né? Então, quando a gente pega uma competência de uma das 10 da Base Nacional Comum, que é projeto de vida, né? O aluno desenvolver um projeto de vida. A gente pode pensar num projeto de vida onde eu quero consumir, ter sucesso, estar no centro, ser o protagonista, ou eu posso, no meu projeto de vida, pensar que lugar eu quero viver, como eu quero que as pessoas que moram nesse lugar vivam, como eu quero contribuir, como eu quero me desenvolver e deixar uma contribuição para o lugar que eu vivo. Então, essa é uma competência, por exemplo, que as famílias podem desenvolver, que é projetar e projetos que vão para além do seu filho. Né? Então, se a gente pensar hoje, né, e acho que hoje o que a gente está vivendo nos permite refletir muito sobre isso. Eu posso deixar o meu filho em casa e proteger de maneira que ele não seja contaminado pelo vírus. Mas a gente está se sentindo bem assim, sem estar se relacionando com o resto da sociedade, né, com tantas limitações de estar junto com o outro, isso está nos bastando? Né? Não basta, porque a gente se constitui como humano se relacionando com as outras pessoas, se relacionando com o ambiente. Né? Então, eu olhar só para o meu filho, só para a minha família, cria muito mais limites. Então, esse é um projeto, essa é uma competência importante, que a gente precisa pensar mais sobre isso. A gente tem muitos jovens que estão parando de sonhar, e aí param de estudar, e aí saem da escola. E aí entra numa relação de embate, onde a família fica, você tem que estudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? E, na verdade, o que está faltando ali? Será que não está faltando um projeto comum? Outra competência é o autocuidado. Né? Então, quando a gente pensa que ambiente não é só o que está fora, ambiente é o que está dentro, ambiente sou eu, ambiente é a minha casa, eu vou desenvolvendo essa competência, que eu preciso cuidar de mim para cuidar dos outros, para cuidar do lugar que eu vivo. Né? E o cuidar de mim é estar bem nutrido. Né? Então, se, por exemplo, eu gosto de consumir uma fruta, e sei que talvez próximo de mim tem alguém que tem dificuldade de consumir essa fruta, que é nutritiva. Ao invés de eu comprar um melão cortado ao meio, que vem com plástico, com uma bandejinha que gera 2 resíduos, eu posso comprar um melão inteiro e dar metade para o outro, se eu tiver condições. Né? Então, eu me alimento e alimento o outro. Né? Então, é uma competência que também pode ser desenvolvida. E acho que muitas outras, assim, conhecimento, né? Uma competência, conhecimento. A gente pode, e a gente sabe na nossa história, que muita gente usou conhecimento e que não deixou marcas boas na nossa história, né? Que gerou muitas mortes, que tinha muito conhecimento. Eu posso usar o meu conhecimento a serviço da humanidade, eu posso usar o meu conhecimento para me realizar individualmente a qualquer preço, a qualquer custo. Né? Então, o que eu conheço sobre o lugar que eu vivo e o que eu conheço sobre as pessoas com quem eu convivo? Esses saberes não estão na internet. E a escola hoje precisa conhecer mais o seu território, e talvez as famílias possam ajudar a escola a conhecer mais o seu território. Né? A gente está vendo hoje o quanto é desigual, o quanto é difícil a gente chegar em todo mundo, como cada um está com uma condição diferente dentro da sua casa, alguns trabalhando mais, outros preocupados porque precisam de trabalhos, outros esperando o momento de poder sair de casa. Cada um de nós está num momento diferente, né? E talvez, quem está com mais tempo, poder coletar histórias do lugar, poder levar, se dispor para ajudar. Então, vamos lá conhecer as necessidades da escola? Eu quero muito que a escola atenda o meu filho, eu quero muito que essa escola faça o melhor pelo meu filho. Mas eu conheço as necessidades dessa escola, que é feita por pessoas e com pessoas. Eu conheço quais são as dificuldades dessa escola hoje,
né, e que daqui a pouco a gente vai voltar para um novo normal, como é que eu posso ajudar a escola a preparar a volta? Conheço histórias, por exemplo, tem uma amiga minha que ela ficou cuidando da filha e da amiga da filha. Por quê? A mãe da filha era uma enfermeira, e ela cuidou da filha e da amiga da filha, né? Então, será que eu, que estou com mais tempo, posso ajudar alguém que está com menos tempo? Né? Então, a gente tem que sair um pouco desse conhecer a mim, conhecer o que me interessa para nos conhecer, né? E conhecer o território. Eu acho que essa é outra competência também. E muitas outras, né? Assim, eu acho que todas elas dá para fazer esse exercício, porque, inclusive, no currículo, o que se tem como perspectiva é que a gente desenvolver competências para desenvolver um mundo diferente, um desenvolvimento sustentável. Né? Isso está posto no currículo. Não sei se eu respondi a pergunta da Margot. Eu acho que sim, Patrícia. Eu acho que também... Eu começo a falar, você vai me cortando. Ótimo, não, é isso mesmo. Eu acho que, linkando, né, com alguns aspectos que você trouxe, também a coisa da alimentação, então eu acho que é bem bacana também quando você diz que, sobrou, a gente está falando de alimentação agora há pouco, né, então quando sobra alguma alimentação, alguma refeição e tal, né, para quem mora em condomínio, é possível também a gente dividir, né, com o vizinho ou com a vizinha também, para a gente não desperdiçar o alimento, então também tem a ver com esse relacionamento, né, com esse nosso cuidado, né, enfim, e esse coletivo que eu acho que a Margot também traz. E também a gente está falando dessas competências socioemocionais, né, então, só para lembrar, a gente está falando né, enfim, como você trouxe, né, do autocuidado, da criatividade, né, da gente ter aí a mente, a cabeça voltada para solucionar problemas, né? E também quando você trouxe esses desafios, né, também para as famílias, então, olha, vamos pensar num desafio aqui para a gente poder olhar o rótulo e tentar descobrir qual que é a rota da comida, né, ou daquele alimento. Também é uma forma da gente estimular uma outra competência, que é justamente essa competência da criatividade, né? Então, vamos ser criativos nesse momento e vamos criar, né, enfim, brincadeiras e oportunidades aí também para se relacionar melhor com os familiares a partir do ponto de vista da discussão do meio ambiente, né? Eu acho que também tem tudo a ver. Eu vou também só trazer mais uma pergunta que foi levantada pela Fabiola Porto. A Fabiola nos pergunta, então, né? Uma pergunta para o nosso palestrante. Nossa formadora de São Gonçalo do Abaeté, então a Fabíola é de lá, sempre nos ensina que seremos melhores depois dessa pandemia. Como devolver esse crescimento pessoal em ações da natureza? E aí, muito orgulho de vocês todos. Obrigado, Fabíola. Essa é uma pergunta boa. Fabíola é maravilhosa, né? Queria dar parabéns para a Fabíola, né? Porque o município dela vai ser uma referência no estado de ensino à distância, no ensino remoto, né? E agradecer a oportunidade, porque a gente, enquanto formador, quando está junto com o município, pensando sobre as soluções do lugar e pensando sobre como atender as crianças, como garantir um ensino para todos eles e com qualidade. Então, existe um compromisso muito grande das escolas e todos que estão aqui, todos os municípios, a gente discute isso entre nós formadores, a gente vê que é um grupo muito comprometido, a gente vai aprendendo junto, né? E vai aprendendo junto sobre o meio ambiente, vai aprendendo junto sobre os costumes do lugar, porque a gente olha para os alunos e os alunos trazem questões, né? Eu não ouvi uma parte da pergunta, Fu, então não sei se o que eu falei fugiu, falhou. Ela pergunta, então a formadora de lá sempre diz que seremos melhores depois da pandemia. Como como devolver esse crescimento pessoal em ações da natureza? Maravilhosa pergunta. A gente está crescendo pessoalmente porque está se comprometendo um com o outro. Eu acho que existe uma dúvida, né, se a gente vai ser melhor, e existe até um apelo para voltar ao normal, mas não é normal uma sociedade que gera miséria, que tem rios poluídos, que é tão desigual, né? A gente pode talvez se desapegar um pouco ao que a gente estava chamando de normal e devolver esse ser melhor, construindo novas situações, novas relações com o lugar. Então,
projetos, nesse momento mesmo que as crianças estão em casa, estão estudando em casa, por que não projetos mais voltados para a área ambiental, né? Onde eles possam produzir conhecimento sobre o lugar, ou eles possam conhecer a nascente do rio e depois fazer o percurso desse rio, saber por quais municípios ele passa, fazer pesquisa em relação a isso, por exemplo, né? Mas o melhor que eu acho que a gente pode devolver para a natureza, já que a gente agora está olhando muito para esses espaços coletivos e públicos, é fazer deles espaços coletivos e públicos. Né? Então, a calçada ela não é minha, é um lugar onde muitas pessoas passam. Então, será que a nossa calçada pode ter um pouquinho mais de verde? Será que a nossa calçada permite que um cadeirante passe? Será que a nossa calçada é um espaço que inclui? Né? E aí eu saio da minha casa e passo pela... Então, né, eu acho que é isso, a gente pode, nesse momento que está olhando para esses espaços que são públicos, trazer esse olhar do coletivo e discutir isso com os setores. Eu acho que também tem um momento muito positivo do que a gente está vivendo, que são diferentes setores buscando soluções. Então, essas soluções podem tomar força e podem ganhar corpo quando vocês levarem os outros problemas que estão presentes no território. E fortalecer a economia local e buscar soluções que estão dentro do próprio local. Né? Eu acho que isso também é uma forma de devolver, da gente ser melhor, da gente querer... Eu tenho um grande amigo que ele tem como missão na vida dele, assim, ele formou uma horta coletiva no bairro, né? E ele é uma inspiração. Então, por que não? Se eu moro num lugar, será que a gente pode ter uma horta coletiva? Se eu moro no prédio, tem um espaço no prédio? Então, isso também é uma proposta de uso de espaço coletivo, né? E ele fala uma coisa, assim, só para fechar, Fu, que eu queria trazer, que eu acho que responde o que a Fabiola trouxe. Ele fala assim, por que eu preciso ocupar todo o meu tempo trabalhando para consumir mais? Será que eu não posso destinar uma parte do meu tempo para o lugar que eu vivo, para as pessoas que vivem por aqui, né? Então, acho que isso é uma reflexão. A gente talvez possa voltar se ocupando mais do que é nosso, né? E menos do que é meu. Né? Muito bacana, Patrícia. Na verdade, você está trazendo até uma reflexão filosófica aí por trás, né? Mas eu acho que não dá para falar de meio ambiente, Fu, só com uma listinha de ações. Uhum. A gente precisa aprofundar. A gente comemora a Semana do Meio Ambiente já há anos. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi determinado em 1972. Quantos projetos de escola, quantos eventos a gente precisa apagar a luz e conversar mais, sabe? É uma questão reflexiva de como a gente quer estar no mundo e que mundo a gente quer deixar para os nossos filhos e para as crianças e para os jovens. A gente se preocupa tanto deles saírem da escola e que não faz sentido, e por que parar de estudar, e aí, às vezes, depois não tem adultos formados para ocupar o mercado de trabalho, tem que vir pessoas de fora para trabalhar, mas a gente está mostrando para eles que a gente se importa com o futuro deles. A gente está dizendo para eles, olha, se dedica, vale a pena, eu estou nessa aposta com você? Acho que essa é uma pergunta. É reflexivo. Eu acho que não tem como, Fu. Muito legal, Patrícia, muito legal. E te ouvindo falar, acho que, pegando dois ganchos aí, né? Eu acho que que dá para fazer, eu acho que em relação à pergunta da Fabiola, quando você fala sobre falar de meio ambiente, também é falar de um movimento cíclico, né, onde a gente não só recebe, mas a gente devolve, vice-versa. Então, acho que tem muito a ver também com isso, né, que você trouxe, e eu acho que é uma imagem bem bacana que a Fabiola também traz de como é que a gente devolve e perpetua esse ciclo acontecendo, né. E um segundo aspecto, acho que em relação a quando a gente está falando agora para as famílias, né, tudo que você está trazendo agora, né, Patrícia, acho que são assuntos que a gente, né, os pais, as mães, né, enfim, os responsáveis, podem também conversar com seus filhos e filhas, né, imaginando assim, aquela situação que o adolescente está ali naquela fase que, não, deixou tudo ligado, né, assim, a luz do corredor, a luz da sala, a luz da cozinha, a mãe fica maluca, né, o pai briga.
Então, de alguma forma, também falar desse aspecto que você está trazendo, que é do relacionamento, das relações, da conversa, do diálogo, da construção, da experimentação, né, da gente fazer diferente também, aí pensando em como é que a gente pode apoiar, né, enfim, a natureza, o meio ambiente, é algo que as famílias podem fazer isso nesse momento também, né? Então, adotar esse assunto como uma... Enfim, já que essa semana do meio ambiente, né, talvez em algum Sim. dia da semana falar sobre isso com seus filhos, né? Ah, com certeza. Inclusive, a Ecofalante é uma mostra ambiental que acontece uma vez ao ano nessa semana. São filmes muito interessantes, que mostram outras culturas, né? Porque a gente não está falando só do recurso natural, a gente está falando de ter outras formas de organização social, né? De respeitar o direito de outros modos de viver. A gente quer impor, muitas vezes, a nossa cultura, o nosso modo de viver, e a nossa monocultura gerou uma pandemia, né? E não uma epidemia. Então, esses filmes, às vezes, trazem essas oportunidades, a gente conhecer outros modos de viver, de conhecer outros problemas em outros lugares. Então, um convite muito bacana para essa semana é: vamos assistir um filme por dia. Eles estão disponíveis, você consegue acessar, é só colocar Ecofalante, é imperdível, né? De alimentação, por exemplo, um outro filme que também pode provocar um debate muito interessante é Muito Além do Peso. É um filme de 2012 que traz a realidade da questão da alimentação e dos problemas de saúde com obesidade. Às vezes, o pai, a mãe, o responsável fica naquele embate: você tem que comer salada, você tem, né, falando da alimentação boa. Às vezes, assistir um filme desse e conversar mobiliza muito mais, né? Porque não fica no tem que, não fica na obrigação, não, né? E, enfim, pode acionar a arte, nos ajuda a falar com outras linguagens, a nos tocar de outra forma, né? Então, eu acho que essa também é uma dica importante, né? As famílias, às vezes, usarem outras linguagens para conversar, para experimentar. O que é muito importante é pensar que as crianças têm um repertório que é o que eles viveram até hoje. Se a gente pensar, uma criança que mora perto de um rio poluído, que nunca saiu daquele lugar, ela não conhece um rio limpo. Uma criança que mora numa rua, que sempre tem muito lixo na rua, ela não conhece uma rua limpa. Uma criança que mora num lugar onde ela vê uma violência, ela convive com uma violência, ela não sabe quais são os limites, né, que ela tem direito a garantir no respeito ao corpo dela. Então, quando a gente pensa nisso e pensa nesse respeito e nesse repertório que a criança tem, a gente, como adulto, tem que proporcionar novas experiências. Eu acho que essa é uma lógica legal. Então, o meu filho está fazendo coisas e acha bacana, mas não se importa muito, depois põe o lixo de novo para reciclar, por exemplo, como eu estava dizendo da história de usar material reciclado para fazer um brinquedo de sucata, mas depois joga no lixo, né? Será que a gente está conversando com ele de verdade ou está fazendo porque é bacana, né? Para dizer: não, mas eu fiz, né, um brinquedo com sucata, mas depois eu joguei no lixo, né? Então, eu acho que é isso, é pensar que essa criança pode ter outras experiências, e essas experiências vão fazendo diferença para ela se ver no mundo, compreender o mundo e se relacionar com esse ambiente. Acho que essa é uma lógica legal da gente orientar as escolhas das atividades dessa semana, que pode ser um ponto de partida, né, Fu? A Muito gente não legal. precisa, é um ponto de partida. Eu acho que a gente tem muita coisa aí e pode continuar, por exemplo, né? A mostra Ecofalante. Né? Patrícia, tem muitas considerações aqui, o pessoal está adorando as suas dicas. Então, a Ai, que bom. Sayuri comenta que a valorização da cultura local é fundamental, né? Então, esse contexto de pandemia, de algum modo, favorece esse compartilhamento em família. A Cleo Almeida nos diz isso hoje, de pensar em ter limites, até aqui uma solução do Covid, lembrar as crianças disso, sobre os limites e sobre os limites que a pandemia nos traz, né? Acho que é isso que ela traz. A Maria das Graças, muito legal trabalhar num projeto de receitas de minha terra, conhecer a culinária local. Ira Souza, eu não consigo jogar nada no lixo, guardo os lixos separados e depois entrego, né, o rapaz a reciclagem. Então, bem bacana o que eles estão trazendo.
E aí muita gente, enfim, a Glória, né, falando a respeito das dicas que você também tem trazido aqui, também são fantásticas, então a pessoa está elogiando muito, e algumas considerações. Então, a Linice traz, né, com pequenas ações que vamos fazer algo grande pelo meio ambiente. Às vezes queremos, nas escolas, realizar grandes projetos, esquecemos que o simples ato de fechar uma torneira ou apagar as luzes também terá um grande impacto no meio ambiente. E mais uma que a Glória também traz é, nesse momento, os municípios do PVE temos os grupos de mobilização, que podem saber mais de quem mais precisa, então propor ações de cuidados e atenção para essas famílias. Então, acho que como, enfim, uma boa parte das pessoas aqui sabe, a gente trabalha em 76 municípios, a gente tem os grupos, né, de mobilização local aí que também estão cuidando, né, enfim, das pessoas, enfim, das famílias nesse momento aí, pensando em ações. E eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso também, né? Sim. Patrícia, Agora, essas pessoas locais, conhecendo a cultura local e as necessidades, também podem pensar na questão do meio ambiente, né? Nossa, o grupo de mobilização, ele pode fazer toda a diferença, né? O grupo de mobilização é justamente um grupo que se preocupa com a educação do município, que se preocupa com o bem-estar do seu município. Então, o grupo de mobilização, ele pode não só apoiar as necessidades que a escola tem hoje, mas ele traz hoje uma ideia de que é não deixar ninguém para trás, que é uma ideia que também está presente na Agenda 2030, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente acabou não falando hoje aqui, mas que é não deixar ninguém para trás. Então, quando a Glória fala do papel do grupo de mobilização, com muita sabedoria, ela está justamente chamando a atenção o quanto a gente pode participar desse grupo como família e, junto com esse grupo, buscar soluções. E como esse grupo pode ajudar também a escola e os outros setores a se relacionar. Então, fazer um esforço de traçar diálogos entre os setores é um papel importante do grupo de mobilização. E agora a gente está olhando para várias questões que estão postas no município, a gente sabe que vai ter uma questão da economia local, vai ter uma questão da desigualdade dos alunos que conseguiram aproveitar melhor o ensino remoto, dos que não conseguiram. Vão ter questões, talvez porque a gente está conseguindo atender as famílias, né? Boa parte dos municípios estão conseguindo atender as famílias com a alimentação, com a merenda da escola, mas quando a escola estiver usando a própria merenda para as crianças, como é que vai ficar essas famílias? Né? Então, o grupo de mobilização pode ajudar a articular e mobilizar pessoas para cuidar da comunidade. Não tem como a gente pensar em educação separado de ambiente, separado do bem-estar social. É impossível, né? A gente não consegue. Então, o grupo de mobilização tem esse papel, e que pode ser através de campanhas, né? E que pode ser através de espaços de diálogo, e pode ser também com coisas mais simples. Bom, eu falei campanhas, né? Na verdade, não é simples. Quando eu digo mais simples, é o escutar, que não é simples, mas é uma ação grandiosa que permite a gente conhecer os problemas da comunidade. Então, talvez nesse momento, o grupo de mobilização possa ser um canal de escuta dos jovens, das crianças, das famílias, né? E que a partir desse canal de escuta, ele consiga ir ajudando a escola a encontrar soluções, né? Então, eu acho que é isso, Fu, eu acho que o grupo de mobilização tem um papel fundamental, e são pessoas muito comprometidas que fazem a diferença, e que podem cada vez mais contar com mais gente. Eu acho que as famílias podem ir atrás dos grupos de mobilização do PVE, né? Pô, vocês estão precisando de ajuda? Eu ajudo quanto eu posso, mas eu vou lá e ajudo, eu participo. Falar de meio ambiente não tem como ficar no individual. É falar de participação. Eu me importo com esse lugar que eu vivo, eu participo e eu quero fazer a diferença, né? Acho que é isso. E dentro da minha condição. Às vezes eu posso participar um dia, às vezes eu posso participar numa discussão, às vezes eu posso... Mas, né, eu participo. Acho que é isso. Muito bom. Tem vários comentários aqui. Uma delas, na verdade, veio da Fabiola. Ela está me puxando. Fu, a nossa formadora é ela. Esse é o nosso presente. Imagina. Aí o pessoal dizendo, olha, o Miracatu está aqui, né, que faz mobilização social em prol da educação ambiental e sustentabilidade.
a Erasma também, aí muita gente participa em diversos lugares, né? Então, a Erasma de Curral Novo do Piauí, a Edilene de Nobres, também de Mato Grosso, né? Então, várias pessoas de diferentes lugares, e a Evânia trazendo, né? Então, verdade, temos que fazer as práticas que vão mudar o meio ambiente e praticando mudamos as pessoas e com isso também as crianças vão crescendo sabendo cuidar, né, do nosso habitat e também nosso meio ambiente, que é um pouco que você está trazendo. Acho que um ponto a gente foi agarrando na conversa, né, a gente acabou não falando, um ponto que você podia trazer assim, para você agora assim, o que a gente também ouve bastante falar, né, objetivos do desenvolvimento sustentável, né, sustentabilidade e tal, então eu tinha que pegar um pouquinho para falar um pouco sobre esses termos um pouquinho mais técnicos, mas acho que também para saber isso que eu acho que é importante, né? Às vezes a gente vê na televisão, vê no noticiário, né? Então o que é isso, né? O que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Bom, o desenvolvimento sustentável é uma proposta que a gente tem, um desejo mundial, né? De criar uma forma, uma via de se desenvolver, de criar formas de economia, de ambiente, de sociedade que seja sustentável. O que é ser sustentável? Dentro do conceito do desenvolvimento sustentável, a gente tem perspectiva de que é atender a necessidade da geração presente, garantindo a necessidade de gerações futuras. É olhar para esse futuro e entender que é finito o recurso, e entender que tanto a economia, quanto os recursos naturais, quanto a sociedade estão totalmente relacionados. Não dá para a gente ter a cabeça de ou eu estou olhando para a economia, ou eu estou olhando para a sociedade, ou eu estou olhando para o recurso natural. Um impacta no outro o tempo todo. Pequenos exemplos. Um dia eu estava com um engenheiro industrial, um senhor que eu conheço, e ele pegou uma caneta que tinha um plastiquinho, ele leu lá, made in China. Ele falou, custava R$1. Para essa caneta custar R$1, vindo da China, alguém está trabalhando como escravo. Porque ela veio por onde? Pelo avião, porque ela usou plástico, porque ela gastou energia, gastou a água, né? Então não tem como separar, as coisas estão juntas. E, então, o desenvolvimento sustentável é uma proposta da gente encontrar uma nova forma de produzir e consumir no mundo, onde a gente consegue garantir a justiça social, preservar o recurso natural e também uma economia sustentável, né? Então, e a gente hoje tem uma agenda que chama Agenda 2030, que é o compromisso mundial com o desenvolvimento sustentável, que são 17 objetivos que estão divididos em metas e que são indicadores, que todas essas ações que a gente conversou até agora, a gente consegue relacionar com algum dos ODS. Né? Eu acho que fica o convite de entrar no site da ONU, conhecer os ODS e entender que talvez o grupo de mobilização, ou a minha ação na minha casa, né? Ou o meu projeto na escola está em consonância com o movimento mundial. Então, além de eu fazer um impacto, que é um impacto local, quando eu faço essa relação, eu dou força e dou voz para o desejo de mudança, que está posto na Agenda 2030. Né? Então, fazer essa relação também é muito importante, porque a gente precisa encontrar um outro jeito. Porque do jeito que está insustentável, né? Não vai dar. Tem números aqui que eu poderia dizer que a gente vê que não vai muito longe. Então, é uma escolha que a gente está fazendo, enquanto os países em conjunto, de tentar encontrar esses caminhos, e a gente pode entrar junto nesse movimento e cada vez fazer ações mais articuladas com os ODS, né? Acho que eu não sei se eu consegui explicar assim, Fu, porque é um conceito um pouco mais complexo, mas o importante é assim, quando eu estou pensando na minha ação no meu dia a dia, eu pensar que ela tem um impacto que é ambiental, tem um impacto que é econômico, que é social. Então, todos juntos. E aí tentar mudar essa cabeça de ou e usar a cabeça de e. Então, o que eu tenho que fazer diferente para também garantir um bem-estar social, para também gerar, né? Então, eu acho que esse é um caminho, um exercício coletivo de buscar soluções. Né? Não tem respostas, as respostas somos nós que vamos construir. E eu acho que tem muito a ver, né, Patrícia, com aquilo que a gente até fisicamente já está percebendo, né, quando a gente fala de aquecimento, né, enfim, sobre... mesmo quando a gente olha para os rios, né, a gente os vê poluídos,
aquelas espumas todas que ficam correndo, né, ali pelos rios. Recentemente, em várias cidades, acho que foi possível ver também aquela onda, né, enfim, de nuvem, por conta, enfim, Sim. de queimadas, né? Uhum. Então, a gente já tem visto várias alterações na natureza que de fato isso, né? Quando você traz o conceito aí de desenvolvimento sustentável e tal, muito no sentido de que, bom, se a gente não cuidar do nosso planeta hoje, a gente não consegue deixar para os nossos filhos e filhas, né? Eu converso muito com a Maria Regina, é uma grande amiga que também trabalha conosco no PVE, inclusive, agradeço a fala da Fabíola, mas eu preciso dizer, né, que é muito bom essa equipe de formadores que a gente trabalha, porque a gente conversa muito e aprende muito com o outro e cria muito junto, né? Então, eu acho que esse diálogo, esse conversar junto e observar o lugar que a gente vive, tem tudo a ver com o que você está falando, Fu. Por quê? Às vezes eu tenho oportunidade de viver e observar algumas coisas, o outro outras coisas, e juntos a gente vai encontrando uma solução. Então, a Maria Regina, por exemplo, ela mora numa região litorânea, e ela comenta sempre muita diferença de quando as pessoas descem, como é que fica essa praia? E quando elas vão embora, como é que fica essa praia? Né? E agora a gente também está vendo que essa falta de movimentação na Terra, como está diminuindo os poluentes no céu e os efeitos da natureza, né? Por outro lado, está aumentando o consumo a produção de resíduos domésticos e hospitalares, né? Então, como é que a gente, ao observar essas coisas, vai percebendo que dá para fazer diferente? Então, se essa pequena pausa que a gente fez já está gerando um resultado, é porque a vida tem uma capacidade de se recuperar, e é isso que é lindo. Então, se a praia, apesar das pessoas irem e sujarem a praia, dali um tempo ela está limpa, e ela tem, é porque existe uma capacidade de se recuperar. Isso não quer dizer que é para a gente continuar destruindo ou sujando, mas a gente pode apostar em uma mudança de atitude, porque pode mudar. As relações podem ser outras, o ambiente pode ser outro, né? Então, é isso, e isso tem tudo a ver com a forma de produzir, né? Que tem a ver com a fonte de energia e que tem a ver com o consumo. Então, é uma cadeia. Lembra que a gente começou falando do meio ambiente? É isso, é um ciclo e é uma cadeia. A gente precisa cada vez mais se colocar nesse ciclo para entender como ele funciona. Né? Então, e ao conhecer como ele funciona, fazer escolhas mais conscientes. Eu acho que é por aí, né? A sustentabilidade. Muito bacana. Patrícia, temos mais alguns comentários, o pessoal está gostando, né? Então, a Erasma falou, gente, estou gostando muito, será útil, né? E ela conta aqui na redíssimo dela, temos a disciplina Educação Ambiental. São pequenas ações que vão transformando o mundo, né? A Bel também diz que amou esse trecho, então as suas diversos trechos aí da sua fala que o pessoal está gostando bastante. Mas a gente está chegando aí aos finalmente, né? Então, enfim, a gente já começa a fechar. E eu queria, enfim, ver se você tem alguma consideração final a fazer, Uhum. enfim, alguma mensagem que você queira deixar aqui antes da gente finalizar. Sim. Primeiro que assim, o grupo que está aqui é um grupo que está pensando, então a gente pode fazer a diferença juntos e compartilhar essas ideias, falar sobre o que realmente tem importância. Né? Eu acho que isso é uma missão que fica para todo mundo. Né? E uma reflexão, acho que a gente pode levar, é um pensamento do Left, que é um economista, sociólogo ambiental, que eu adoro, que ele fala o seguinte, que essa crise ambiental é uma crise de sentido da vida. Né? Então, qual é o sentido da vida? Né? Eu quero fazer atividades com a minha família, eu quero fazer atividades em casa, aproveitar esse tempo e aproveitar esse tempo para pensar qual é o sentido que eu quero dar para a minha vida. Acho que é essa a mensagem que eu queria deixar, fui dizer que é um prazer fazer parte do PVE e poder contribuir com o que a gente vê de tão bonito acontecendo e que a gente tem que dar voz e dar visibilidade para as coisas boas que acontecem. As pessoas precisam conhecer boas experiências, né? Também, para poder se inspirar. Eu acho que é isso. Sim, agradeço, Fu, a oportunidade de estar aqui. A gente que te agradece, Patrícia, por todas as suas reflexões, por todas as suas dicas, né? Eu acho que você conseguiu mesclar muito bem aí
um conjunto de dicas aí que o pessoal adorou, né? Então, recapitulando, né, que você tinha falado, olha, leitura de rótulos, separar os lixos, lançar desafios, plantar em garrafa PET, né? Conversar sobre frutas e sabores, ou seja, experimentar, né? Então, o ecofalante também, né? Essa sessão aí, esse conjunto de filmes também, que são convites, né? Que acho que a gente pode fazer durante essa semana de meio ambiente para que os pais e mães e responsáveis consigam tratar desse tema com seus filhos e filhas. Acho que você trouxe muito fortemente, né, a ideia da relação, da gente experimentar, né, enfim, dos ciclos, e o quanto que, na verdade, está nas nossas mãos construir, enfim, esse mundo que a gente quer para a gente, que tem a ver com esse nosso meio ambiente, né, e até falamos de competências socioemocionais, né, enfim, aí a sustentabilidade. Então, agradecer muito aí pelos conceitos que você trouxe, né, de uma forma bastante simples, todas as dicas aí para a gente aproveitar nesse momento de pandemia, e agradecer demais pela sua participação.